Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e eu desejo que a paz do Senhor entre na casa de cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre o início da nossa vida cristã e o final dela. Porque muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, quando conhece a Jesus Cristo pela primeira vez, ficam animadas, ficam felizes, tem uma alegria que elas não conseguem segurar dentro delas, a ponto de quererem falar de Jesus para todo mundo, né? Então sempre estão muito contentes, é como se a gente tivesse achado um tesouro, que na verdade é, né? Nosso Jesus é o nosso tesouro, o nosso maior bem. Então elas têm isso no início. Mas o que acontece? Elas começam muito bem, mas no decorrer da caminhada, elas vão esfriando, vão desanimando. Por que elas vão desanimando? Porque a caminhada, ela é difícil, não é fácil. Porque quando a gente conhece a Cristo, isso não significa que a nossa vida vai ser perfeita, que vai ser um mar de rosas. Se vocês ouviram isso, não acreditem nisso, porque não vai ser um mar de rosas. Não vai ser perfeita. O próprio Cristo falou que ele teve, né, tribulações, ele teve momentos de problemas, e nós vamos ter também. Só que não é para a gente desanimar por conta disso. Por quê? Porque ele caminha com a gente. Então muitas pessoas começam muito bem, uma alegria só, mas não permanece. Desanimam no meio do caminho e muitas acabam ficando mornas ou até mesmo esfriam e desviam, vão para outro caminho, largam tudo. Então isso é complicado, a gente tem que estar vigilante para que isso não ocorra conosco. E se tiver alguém da nossa família que está começando a desanimar, a cair, que a gente também tenha a força para ajudar essa pessoa a não cair. Então não importa assim a velocidade que a gente está caminhando com Cristo, porque tem pessoas que dão prioridade à velocidade. Aí elas vão exigindo muito delas, vão querendo muito delas, e aí a pessoa não aguenta, a pessoa desanima, a pessoa cai. Então, não importa a velocidade que você vá, mas o que importa é a resistência sua, o que importa é o teu foco, focar em Jesus e seguir. Tem dia que você vai conseguir, assim, numa beleza, vai conseguir fazer bastante coisa, conversar bastante com Jesus. Tem dia que não vai conseguir. É lógico que o dia que tiver, assim, mais difícil, pelo menos, assim, lembrar do Senhor, orar um pouco, conseguir ler um pouquinho da palavra, mas, assim, nem que seja uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas nunca deixar o Senhor de lado. Tem que ter constância. E aos pouquinhos isso vai melhorando. É que é complicado, a nossa vida é muito corrida, muito cheia de confusão, é muito problema, é trabalho, é família, a gente acaba não dando conta. Mas então a gente não pode se desesperar se ocorrer um dia que aconteceu isso, que a gente ficou tumultuado, que não conseguiu nem raciocinar direito, não conseguiu pensar direito em ler, em orar. A gente não pode desanimar. A gente tem que ter resistência e tem que focar, porque a gente cai, mas se caiu, levanta, pega e vai. Aí tem muitas pessoas que a gente vê na igreja que estão competindo com outras pessoas. Por quê? Por causa de cargo. Elas entram na igreja, né? Conheceram Cristo, estão felizes, entram na igreja, aí começam a ver que elas podem ser participantes na igreja, fazer isso, fazer aquele outro, aí consegue um carguinho na igreja, daqui a pouco olha para uma outra pessoa que tem um outro cargo melhor que a dela, aí o olho já começa a crescer, ai não, se ela consegue fazer, eu também consigo, também quero esse cargo maior. Então, o que acontece? Acaba competindo com outras pessoas dentro da igreja por causa de cargo. Dão muita ênfase no cargo. Gente, o cargo não é importante. O que é importante é a tua vida com Cristo, é o que você pode fazer para o reino de Deus, o que você pode fazer para que outras pessoas conheçam a palavra do Senhor e venham também viver a glória do Senhor. Então, a nossa competição não é com outros irmãos para ter um cargo na igreja. A nossa competição tem que ser com a gente mesmo. A cada dia eu buscar ser melhor do que o dia anterior. Não é? Então, como eu falei, que tem dias que a gente vai estar atribulado, não vai conseguir ter aquele tempo adequado com o Senhor. Vai ser um tempo menor.
mas tendo o tempo com o Senhor, apesar de ter sido menor. No outro dia, eu vou tentar me organizar para ser melhor. E um conselho que eu dou, que o seu tempo com o Senhor seja o primeiro tempo que você tiver no seu dia. Levantar mais cedo e vai buscar o Senhor, porque no dia a dia, na correria do dia a dia, acaba ficando para trás. Por mais que a gente fale, daqui a pouco eu vou ler, daqui a pouco eu vou orar. Não consegue, é complicado a correria do dia a dia. Tem pessoas, é claro, que conseguem se organizar, tem uma disciplina assim excelente, é muito sistemática, então tem tudo no horário certo, aí consegue, tem o seu tempo. Mas pessoas que, como eu, que não sou assim, às vezes eu me atrapalho com as coisas, então eu prefiro fazer tudo de manhãzinha, pelo menos eu garanti o meu momento com Deus. Então, eu preciso fazer desse jeito. Então, eu aconselho quem é como eu, que se atrapalha com as coisas do dia a dia, que fica meio perdido, às vezes se organiza para fazer as coisas em 2 horas, a hora que vê, levou 5 horas para fazer tal coisa, procure o Senhor de manhã. Pelo menos você está assim, mais tranquilo. Aí, quando eu falo assim, procure o Senhor de manhã, tendo o seu tempo bíblico, seu devocional, sua oração, isso não significa que no decorrer do dia que você tem que esquecer de Deus. É uma coisa que eu faço, assim, às vezes aconteceu alguma coisa, eu já lembro do Senhor, agradeço ao Senhor, dependendo do que eu estiver fazendo, eu às vezes até falo assim, Pai, olha o que está acontecendo, entendeu? Então, eu não deixo Deus esquecido. No decorrer do dia eu vou lembrando do Senhor e, óbvio, à noite eu faço a minha oração. Só que a minha oração à noite já não é tão comprida quanto na parte da manhã. Então, de noite já é uma coisa assim um pouco mais rápida, agradeço pelo dia, né? Peço para o Senhor abençoar a minha noite, a noite dos meus familiares, uma coisa assim mais objetiva, podemos dizer. E dou boa noite para o Pai. Então, a gente tem que tentar, a gente tem que buscar ter disciplina com as coisas do Senhor. Então, a gente não pode abrir espaço para a preguiça, porque a gente tem muita preguiça. Infelizmente, para ler a palavra ou para orar, a gente tem preguiça. Para assistir um filme, para sair para comer, até mesmo para trabalhar, tudo, a gente não tem tanta preguiça. A gente quer fazer. Agora, quando é um momento com Deus, a preguiça bate, a preguiça vem. Então, a gente não pode abrir espaço. Se você está com preguiça, mesmo assim, vença a tua preguiça e vai. E a gente tem que ter constância. A gente tem que procurar fazer isso diariamente, não ser um dia lá, daqui uns 2, 3 dias vou ler de novo, vou orar. Não, tem que ser constante, tem que ser diariamente. Isso é prática. Buscar ao Senhor acaba sendo uma prática, porque eu me forço a fazer isso, mesmo que eu não tenha vontade de orar nada. No mínimo eu vou tentar ler um salmo, porque o próprio salmo se transforma numa oração, ele é uma oração. Então eu vou em busca de um salmo, mas eu nunca deixo de fazer nada. Eu nunca deixo o Senhor 100% fora do meu dia. Sempre procuro buscá-lo. Então isso é uma constância. E eu tenho que ter foco. O que eu tenho que ter foco? Eu tenho que ter foco em Jesus. Eu tenho que ter foco na minha salvação, na salvação dos meus familiares, dos meus amigos. Então eu tenho que ter foco. Tem que ter foco na coroa incorruptível, né? Eu tenho que ter foco nessa vitória. Eu tenho que ter foco que quando chegar ao final da minha vida, eu vou encontrar com Jesus Cristo. Eu vou ter uma vida maravilhosa no reino de Deus. E lá não tem como a gente descrever, porque a gente não conhece tudo, mas Deus garante que é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho que focar nisso, Jesus, salvação, buscar a coroa da salvação, a coroa incorruptível, buscar estar com o Senhor. Então, eu já tenho que acordar feliz, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, na palavra dele diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, eu creio, fui batizada, estou buscando ao Senhor, estou perseverando, obedecendo ao Senhor, lendo a palavra, isso já tem que ser uma alegria, isso tem que ser o meu foco. E o caminho para isso, é lógico, é difícil, mesmo que a gente ponha na cabeça da gente, estou salva, estou feliz por isso, a gente desanima. Por que a gente desanima? Porque, como eu falei a princípio, é difícil e a gente acaba errando, a gente acaba pecando. E tem algumas pessoas que elas querem ser perfeitas, mas Deus não está buscando pessoas perfeitas, porque quem é perfeito é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, eles são perfeitos. Nós não somos perfeitos, a gente erra,
A gente comete equívocos constantemente. Às vezes a gente está falando que não vai fazer tal coisa, a hora que vê já fez. É uma luta diária para a gente não pecar. Então, se a gente cai, o que a gente tem que fazer é levantar. A gente tem que ter persistência. A gente tem que ter para o Senhor um coração disposto. É isso que o Senhor olha para a gente. Se a gente tem um coração disposto em querer segui-lo, em querer amá-lo, em querer obedecer e querer viver da forma que Ele deseja que a gente vive. Porque Ele traz para a gente situações, assim como que eu posso dizer, que Ele quer ensinar para a gente o caminho correto, o que é bom, o que vai nos fazer ser felizes no final, mesmo que o processo para chegar naquele final, naquela felicidade, naquela salvação seja um pouco dura. Então, Ele vai trazer às vezes situações, Ele vai permitir situações que a gente apanhe um pouco, mas por quê? Para a gente conseguir chegar de verdade naquele local. Então, é uma busca difícil? Mas vale a pena. Então, a gente tem que pensar nesse tesouro, na salvação. Pensar que quando a gente for salvo, a parte vazia nossa vai ser completa com Deus. Se aqui na terra a gente sentindo a presença de Deus em vários momentos, a gente se sente feliz, a gente se sente preenchido. É como se a gente estivesse andando em nuvens. Imagina vivendo com o Senhor, né? E aí a gente pode colocar como exemplo atletas. Por exemplo, os atletas, eles correm atrás de uma medalha de algo passageiro, não é? Porque ganhou a medalha naquela corrida ou naquele esporte, a alegria naquele momento depois acabou. Nós estamos buscando algo maior. O que nós estamos fazendo para conquistar esse algo maior, essa coroa incorruptível, essa salvação? Se um atleta se esforça tanto em treinar, em comer o que é adequado, em retirar da vida dele aquilo que vai atrapalhar para ele conseguir vencer aquele esporte, aquela corrida, seja o que for. Se ele faz tudo para conseguir aquele negócio que é passageiro, o que nós estamos fazendo para conseguir algo que é eterno? Porque, como uma vez eu cheguei a falar em algum dos vídeos, não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. O que nós estamos fazendo para essa nossa caminhada, a gente chegar no final dela e a gente ter ali a coroa da salvação? O que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos realmente batalhando para isso? Ou estamos acomodados, deixando o mundo nos guiar? Porque quem tem que nos guiar não é o mundo, é o Espírito Santo. Ele que tem que nos guiar. E a nossa fé, ela não vai crescer na zona de conforto. Ela vai crescer na batalha do dia a dia, na busca constante, na luta. A gente tem que pagar o preço para a gente crescer na fé. Uma fé, ela precisa de ação. Se não tem ação, a fé morre. Então, a ação nossa é buscar o Senhor, é orar, é ler, é jejuar, é obedecer a Deus. Sem isso, a nossa fé morre. Então, nós temos que analisar a nossa vida. O que nós estamos fazendo para chegar no prêmio final? E eu quero ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Ou seja, aqui, o povo, né, os atletas, seja o que for, eles estão buscando algo passageiro, mas eles se abstêm de tudo aquilo que vai prejudicar. E nós? O que nós estamos retirando da nossa vida que vai nos prejudicar? Porque às vezes você tem uma amizade que te faz desviar do caminho de Deus. E aí, você está cultivando essa amizade ou está querendo cultivar a amizade com Deus? Então, o que está te atrapalhando na caminhada com o Senhor? O que está te fazendo desviar desse prêmio, dessa coroa incorruptível? Pensem, analisem a vida de vocês. Vale a pena se desviar por uma alegria passageira, por uma vitória passageira e perder a verdadeira vitória, que é eterna? Espero que vocês analisem, porque sempre temos coisas que estão atrapalhando as nossas vidas. Se a gente for analisar a fundo,
Sempre tem coisas para retirar, sempre tem coisas para melhorar. E como eu falei, não importa se a gente cai, levanta. Deus não busca a perfeição, Deus busca coração disposto. Deus abençoe vocês.